Oi pessoal, sejam bem-vindos à 25ª videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos ver sobre o Quick Search. Esse método de ordenação, ele tem as suas particularidades que vão ficar bem claras no final do vídeo. Mas de início, como que ele funciona? Ele funciona basicamente da seguinte maneira: a gente vai pegar um número para a gente analisar. Esse número a gente vai chamar ele de pivô. Ele sempre vai ser o primeiro número do vetor. Então, no caso, vai ser esse 7 daqui. Então, vamos pegar esse 7 daqui e a gente vai chamar ele de pivô. Então, o que a gente vai fazer? Criar dois ponteiros. Um que começa logo depois dele e um que começa no final do vetor. E o que a gente vai fazer? Esse vetor de cima, ele vai procurar um número maior ou igual ao nosso pivô. Enquanto esse de baixo, ele vai procurar um número menor ou igual a esse pivô daqui. Então, a gente vai procurando. O 1 não é maior que ele, o 3 também não, o 9 é. Então, vamos parar aqui, ó. Agora, com esse daqui, vamos procurar um número menor do que ele. Que no caso é o 2, né? A gente já está apontando para ele. Então, assim que a gente encontrar os números que a gente estava procurando, o que a gente vai fazer? Vai trocar o número que essa seta está apontando e essa daqui. A gente vai trocar esses dois aqui não, ficando dessa forma. E a gente vai sempre repetindo esse processo. Até que o que? Essa seta daqui, ela passe dessa seta daqui. Assim que as duas se cruzarem, é o momento ideal para a gente parar. Então, vamos continuando o nosso exemplo aqui, ó. Esse de cima, procurando um número maior que o 7. Que no caso aqui, eu nem cheguei a encontrar, né? Só o 9 aqui, que foi o que eu já tinha achado anteriormente. E esse daqui, eu vou fazer o quê? Procurar um número menor que o 7. Então, procurando um número menor que 7, eu parei no 4. Porque o 4 é menor que o 7, né? Só que aqui tem um problema. Essa seta e essa daqui, ó, elas se cruzaram. Isso quer dizer o quê? Que é o momento ideal para eu parar. E assim que eu parar, o que eu vou fazer? Trocar o meu pivô com o número que essa seta de baixo daqui tá apontando. Então, eu vou trocar o meu pivô com o número dessa seta daqui, ó, ficando dessa forma daqui. E obrigatoriamente agora esse 7 ele já tá na sua posição certinha. Ele já tá na posição certa. Então, assim que a gente termina esse processo, o número que a gente chama de pivô sempre vai estar na posição correta. Por quê? O que a gente faz? A ideia dele é bem simples. A gente vai jogar todos os números menores do que o nosso pivô para a esquerda dele e todos os números maiores para a direita dele. E foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu jogar todos os menores do 7 para a esquerda dele e todos os maiores para a direita. Então, com isso, o 7 está no lugar. Então, o que a gente tem que fazer? Ordenar só o vetor na parte da esquerda e na parte da direita. Na parte da direita aqui, nesse caso aqui só tem um elemento, né? Então, a gente nem precisa fazer nada. Só precisa ordenar essa parte daqui. E a gente vai fazer a mesma coisa. Chamar esse primeiro elemento daqui de pivô. Vamos colocar essa seta aqui, ó, a de cima, logo após ele. E essa daqui no final do vetor que a gente falta ordenar. Que no caso é esse 2 aqui, né? Essa parte daqui que a gente ainda precisa ordenar. Então a gente vai sempre fazer a mesma coisa. Essa seta de cima daqui, procurar um número maior ou igual a esse daqui. Então, vindo aqui, eu já cheguei no final aqui, eu não encontrei nenhum número maior. Então eu vou parar aqui. Esse daqui eu vou encontrar um número menor do que ele. Que no caso é esse 2 aqui, né? Eu já tô apontando pra ele. Então o que eu fiz? Esses dois números aqui, ó. Essas duas setas aqui, elas meio que se cruzaram, né? Elas estão apontando pro mesmo elemento aqui. Elas não estavam mais separadas, que nem elas estavam antes. Então esse é o momento ideal para parar. Sempre que elas estão junto ou quando uma passa da outra. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com o 7. Trocar o nosso pivô com o número que a seta de baixo está apontando. Ficando dessa forma daqui. Então agora esse 4, ele já está no lugar certo dele. E agora, fazer a mesma coisa para esses dois aqui. Vamos chamar ele de pivô. Vamos colocar uma seta aqui em cima, logo após ele. E uma seta aqui embaixo, que vai ficar no final. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Com a seta de cima, procurar o maior do que o 2. Que no caso eu achei. É esse 3 aqui, né? Agora com essa seta de baixo, eu vou fazer o quê? Procurar um menor do que o 2. Que no caso é esse 1 daqui. Só que, opa, as setas se cruzaram de novo. Então esse é o momento ideal para a gente parar. E fazer o quê? Trocar esse 2 com esse 1 daqui. Então, ficando dessa forma daqui. E com isso, nosso vetor está ordenado. Assim que ele funciona. Ele sempre tem o princípio de que, com essa seta, eu vou buscar um número maior para eu jogar para o outro lado. Enquanto com essa seta, eu vou buscar um número menor para jogar do lado esquerdo. Eu sempre vou jogar os números menores do que o meu pivô do lado esquerdo e os números maiores do lado direito. E depois colocar o meu pivô no lugar certo. É isso que ele faz. Então, na prática, como que ele fica no código? Acaba que como a gente pode jogar os números pro lado esquerdo e o lado direito, o que acontece? O nosso pivô, ele vai estar no lugar certo. Só que o lado esquerdo e o lado direito dele pode não estar ordenado ainda, né? Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez no Merge Search. Como pode não estar ordenado, a gente vai falar, ordena aqui então e ordena aqui, ó. Observe que no pivô, a gente não vai ordenar ele, porque o pivô já está ordenado. Então a gente vai ordenar do início até o pivô e do pivô, um elemento à frente dele, né, até o final. Então essa primeira parte daqui, ela é bem parecida com o Merge Search. A gente meio que vai separar em duas partes, mandar ordenar a primeira parte, mandar ordenar a segunda e
pronto. Aqui no Merge Search, depois a gente faz a junção, né? Enquanto no Quick Search, ordenando aqui, ele já vai ficar tudo certinho, a gente nem precisa juntar. Porque o segredo dessa função, ela tá basicamente nessa função de particiona aqui, ó. Mas antes disso, como o Quick Search, ele vai ficar se chamando recursivamente, a condição de parada é ok, enquanto o início for menor que o fim. Ou seja, ele só vai parar quando ele chegar no vetor de um elemento. Então, por exemplo, nesse primeiro caso daqui, o que aconteceu? A gente tinha colocado 7 para cá, né? Então ficou a primeira metade que tinha 4 elementos e a segunda metade aqui que tinha um elemento só. Então no caso dessa parte daqui em específico, o início e o fim estavam apontando para o mesmo elemento, né? Já que era um vetor de um elemento só. Então essa condição daqui, ela vai ser falsa. O início não vai ser menor que o fim, ele vai ser igual. Então como isso aqui vai ser falso, ele vai parar. O que faz sentido, né? Se ele para com o vetor de um elemento, vai estar certo, né? Porque o vetor de um elemento meio que sempre vai estar ordenado. Mas então, como que funciona essa função de particiona aqui? Ela que vai fazer isso que a gente acabou de falar. Tem um ponteiro de cima, que a gente está chamando de esquerda, que começa logo uma posição à frente do nosso pivô. Observe que o pivô aqui, ó, é sempre o primeiro número, ó. Então no vetor, sempre o número que está lá no início. Justamente o que a gente estava fazendo aqui, né? Sempre pegando o primeiro elemento. E aquela setinha de baixo lá, nossa, a gente chamou aqui de direito. Então o que acontece? Enquanto a esquerda tiver na esquerda, né? Ou seja, ela for menor que o direito, ele vai funcionar. Ou seja, essa condição daqui que é aquilo lá, que se as duas setas se cruzarem, a gente tem que parar. Em outras palavras, a gente só pode funcionar enquanto as setas não se cruzarem, enquanto a esquerda ainda tiver a esquerda na direita. Então, o que ele vai fazer? O esquerda, ele vai ficar andando para frente o quê? Enquanto ele ainda estiver apontando para um número menor, ou seja, se estiver apontando para um número menor ou igual, você continua andando para frente. E se ainda não tivesse chegado no fim? Ou seja, se você achar um número maior, você vai parar. Aí o esquerda vai estar apontando justamente para um número maior do que o nosso pivô. E a direita, a mesma coisa. Você vai ficar andando para a esquerda, ou seja, você vai ficar diminuindo aqui, né? Enquanto você estiver apontando para um número maior. Ou seja, se você achar um número menor ou igual ao nosso pivô, você vai parar. Porque justamente nessa parte daqui, a gente vai verificar o quê? Vocês ainda não ultrapassaram um ao outro? Porque se vocês ainda não ultrapassaram um ao outro, a esquerda ainda é menor que a direita. Então vocês vão fazer o quê? Fazer a troca. Mas e se vocês tiverem ultrapassado um ao outro? Isso aqui vai virar falso e logo depois esse while daqui também vai virar falso. Assim que ele virar falso, quer dizer que o while parou. Se ele parou, o que aconteceu? A gente conseguiu jogar todos os números maiores do que o nosso pivô pro lado da direita, de onde o nosso pivô vai ficar, e a gente conseguiu jogar todos os números menores do que ele pro lado da esquerda, de onde o nosso pivô vai ficar. E assim que sair desse while daqui, que nem no nosso exemplo lá, o ponteiro de baixo, que no caso aqui é o ponteiro da direita, vai estar apontando para onde que o nosso pivô tem que ficar. Então o que vai acontecer? A gente vai fazer a troca nessa parte daqui. Então, onde estava o nosso pivô, a gente trocou com onde a direita está apontando, e onde a direita está apontando, a gente colocou o valor do nosso pivô. Ou seja, a gente fez a troca aqui. E depois disso, então, só retornar à direita, que é onde o nosso pivô está atualmente, né? Para a gente conseguir saber aqui aonde que ele está. E assim que essa função funciona. Acaba que ela é, na minha opinião, pouco mais difícil de entender do que o Merge Search junto com o Merge aqui. Mas a principal essência dessa função daqui é o quê? Você vai pegar o pivô, que é sempre o primeiro elemento, e vai fazer o quê? O que é menor do que ele, você joga para a esquerda. O que é maior do que ele, você joga para a direita. E depois você coloca ele no lugar certo. Você vai ficar fazendo isso com todos os elementos, até ordenar. E com isso, então, vamos verificar aqui se esse método está funcionando, né? Então vamos colocar aqui para mostrar o vetor antes e depois dele ter ordenado, e a gente conseguir ver se está certo. Então se eu tinha um vetor de tamanho 5, a gente tem aqui que ele conseguiu ordenar, né? Tudo certinho. E o custo dele aqui foi 73. Com o vetor pequeno, parecido com esses aqui, né? E o Merge Search aqui está sendo o piorzinho deles. Mas com o vetor grande, observe como que ele se comporta, como que é interessante isso aqui. Então, ocultando os vetores aqui e colocando o vetor de tamanho 100, olha os custos aqui, que interessante. Ele é o que menos está consumindo operações. Ele está sendo aqui o método mais rápido para a gente. E com o vetor maior ainda, ele consegue se comportar de uma forma muito bem. Enquanto todos aqui gastaram mais de 1 milhão, né? Alguns centenas de milhões, dezenas de milhões, ele não chegou a gastar nem 1 milhão de operações aqui, ó. O Merge Search, que estava sendo um queridinho nosso aqui até então, né? O mais efetivo. Observa como que ele está sendo efetivo aqui pra gente. Então dá a entender que essa função daqui era tudo de boa, né? É o melhor método que a gente tem. Só que ele tem um problema. Esse método aqui, ele é altamente instável. Por quê? Porque pode não parecer, mas no pior dos casos, ele se comporta como O de N ao quadrado. O que não parece de forma alguma, né? Porque ele está sendo melhor do que esse método daqui, que tem a complexidade melhor do que ele. Então como que ele pode ser O de N ao quadrado, que nem esses daqui, né? E tá se comportando tão bem assim. O que acontece que o que? Em grande parte
parte das vezes, quase todas para falar a verdade, ele se comporta como se fosse um n log de n. Por quê? Porque ele segue um princípio bem parecido com o merge. Ele faz as divisões e cada divisão ele vai ficar andando um por um aqui com os ponteiros. Ou seja, fica andando um por um aqui com os ponteiros é O de n. Então essa parte daqui, ela é quase equivalente a um log de n. Só que o problema é que o quê? Enquanto o merge é sempre no meio certinho, ele sempre divide no meio certinho. O Quick Search, ele não faz isso. Ele divide em duas partes que podem ser desiguais. Então o que acontece? E se ele sempre ficar fazendo a seguinte divisão? Vetor de tamanho 1 e vetor n-1. Ou seja, a gente tem o vetor, ao invés de ficar dividido mais ou menos no meio aqui, para ele ser efetivo, ele está sempre fazendo uma divisão muito ruim, digamos assim. Tendo com o vetor extremamente pequeno aqui e o vetor muito grande aqui. Sempre fazendo uma divisão desigual. Aí ele vai ser extremamente pouco efetivo pra gente. Tanto que tem como a gente simular esse exemplo aqui. Que seria o quê? No nosso vetor aqui, a gente já colocar um vetor ordenado. Se a gente já colocar um vetor ordenado, ele vai se comportar dessa exata forma daqui. Então, fazendo esses dois comandos aqui, a gente está criando esse vetor daqui de tamanho tam. E sempre colocando na posição 0, 1, posição 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Ou seja, a gente está colocando os números tudo de forma ordenada aqui, né? Aí com isso a gente pode ver como cada função se comporta quando o vetor é ordenado. E a gente só vai botar ele para ser ordenado de novo, né? Então é nesses momentos aqui que o Quick Search ele é muito pouco efetivo. Porque tem uma chance muito pequena, né, do vetor que a gente tem que ordenar, e já está basicamente ordenado, né? Então é por isso que é muito difícil ele ter um desempenho ruim, mas pode ser que aconteça. E se acontecer, ele vai se comportar muito ruim. E a gente pode ver ele aqui agora. Por exemplo, o vetor de tamanho 10. Olha aqui, ó. Enquanto esses métodos daqui de cima, ó, eles estão se comportando de tal forma, Insertion Search, ele sendo que mais se adapta, né, a vetor que já está ordenado, ele não está sendo tão legal assim, né, tão interessante. Enquanto mais o vetor aumenta, pior ele fica. Então o vetor de 10.000 posições, elementos, ele está se comportando tão ruim quanto essas funções mais basiquinhas aqui que a gente viu. Ele consegue estar se comportando pior do que esse Selection Search aqui, que é o método simples. E aqui o que mais está se adaptando a esse vetor que já está ordenado aqui é o Insertion Search, porque ele tem uma particularidade que é o quê? Em vetores já ordenados, ele se comporta em O de n. Ou seja, a mesma quantidade de elementos que tem aqui, vezes 5, né? Enquanto isso, o Quick Search aqui, ele tá tendo desempenho muito ruim. Então essa função daqui, ela é uma função extremamente instável. Ela pode se comportar muito bem, só que você pode ter o azar de pegar um caso em que ela vai se comportar muito mal. Então dependendo da situação, talvez seja melhor você usar essa função daqui, ó. Que ela sempre vai se comportar bem melhor do que essa daqui. Aí nesses casos em que ela já está ordenada, ela não vai se comportar tão ruim assim. Mas obviamente, esses casos em que o Quick Search ele tem essa eficiência ruim são casos bem raros, mas pode ser que aconteça, né? E agora então vamos só ver como que tá funcionando os cursos dele. Nessa parte daqui, ele tá com 3 cursos só dentro do if, que é uma para cada chamada aqui, e um curso só que é para essa condição daqui, ó. E dentro do particiona, nesse while daqui, ele tem custo 3, que é um para essa parte daqui, um para essa verificação e o outro para essa parte da verificação aqui. E aqui também custo 3 para cada uma das verificações e desse comando aqui dentro. Para esse if daqui, caso ele aconteça, tem essas 3 operações aqui que estão sendo feitas. E custo 6, que engloba esse daqui, que seria a condição falsa, né? Que esse daqui não chegou a ser executado. Essas duas aqui, que também são a última verificação dessa, né? Quando o while para de funcionar. A mesma coisa para isso e para esse while daqui. Tá sendo toda hora verificado, né? Em todo loop. E fora desse while daqui, a gente tem custo 7, que seria para essa operação daqui, essas duas aqui, a quarta nessa verificação daqui, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Então aqui na verdade era para ser 8, né? E dessa forma daqui então que tá funcionando os cursos das duas funções aqui que complementam o Quick Search. Então com isso, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, bons estudos e até a próxima videoaula.